Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Primeiro estágio, assim, Ayurveda da nossa casa, ok? O atributo principal de Vata aí que está em desequilíbrio é frio. Então, comida fria, salada fria, salada crua, comida crua, ar-condicionado. Relações frias, do tipo, que você vai falar com a pessoa, nossa, como essa pessoa é fria, certo? Extremidades frias também. Tudo isso você quer tomar cuidado. Como é que você toma cuidado? Tanto no aspecto de botar um cachecol, botar uma luva, botar uma meia, etc e tal. Comer uma coisa mais quentinha, tomar chá. E principalmente ficar tomando, sei lá, tônico vata. Ficar tomando coisas que te aquecem, umedecem, deixam você mais estável. Ok? É a época do que eu chamo Ayurveda da vovó, você ficar tomando chazinho de manjericão, sabe? Você ficar botando o pé na água quente, coisas que a nossa vovó ayurvédica diria. Certo? Quando eu digo vovó ayurvédica, é aquela ideia de um conhecimento adquirido ao longo do tempo, que as pessoas sabem que funciona. Vê o primeiro sinal e já responde a ele. Não espera ficar pior. Certo? Então, esse primeiro movimento é basicamente chá e mais tempero. Chá simples. Manjericão, alecrim, chai, cardamomo, canela. Todas as especiarias que são boas para vata. Ok? De raspa de limão, chás mais cítricos. Tudo isso vai ajudar a gente a diminuir o atributo de frio ali. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Aí, em seguida, passou para o segundo nível. O nível de tensionamento, estresse. O primeiro é de acúmulo, o segundo é de estresse. Que é uma palavra que não traz muito essa conotação. Agravamento é uma coisa assim... Tá, o que é isso? Mas assim, é como se teu vaso estivesse estressado, pronto para fazer uma besteira, certo? Tá ali ansioso, etc e tal, e pum, fez uma besteira. Então nesse nível a gente tem que começar a tratar ama. Então no primeiro nível a gente principalmente cuida do nosso Agni, ok? De uma maneira mais esquemática é assim, primeira fase cuida do Agni. Segunda fase cuida do Agni mais ama. Então a gente, no primeiro estágio, a gente está usando ervas que são dípana, que ajudam a nossa capacidade digestiva. No segundo estágio, a gente está usando coisas que são dípana e pachana. Pachana é aquilo que digere, e aí você vai estar querendo digerir ama pachana, ok? Então, por exemplo, uma receita para vata aí que poderia ser. Cúrcuma é sempre uma coisa interessante para digerir ama. Cominho também. E no caso, como a gente está mais no verão, erva doce. Então você vai fazer um chá, tipo uma colher de sopa de cúrcuma, uma quantidade grande de cúrcuma, uma colher de chá de cominho, uma colher de chá de erva doce. Vai pegar, sei lá, 700, 800 ml de água, deixar isso fervendo, reduzir até uns 500. E aí, você vai tomar isso no final das refeições. Tudo que a gente usa mais no início da refeição tem um efeito mais de dípana. Esse mesmo chá, se a gente tomasse no início da refeição, ia ajudar mais a gente a ligar o Agni, mas não ia ter um efeito de pachana. Então, esse segundo estágio, você continua fazendo as coisas do primeiro, mas você tem que fazer coisas a mais do que ele. Certo? Para dar conta da ama também. Ok? Então deve tomar depois da refeição, nesse estágio. Nesse estágio sim. Ali uns 20, 30 minutos da refeição você começa a tomar um gole, aí passa um tempo, outro gole, aí passa outro tempo, outro gole. Porque é para manter aquele fogo cozinhando o ama. Bem quentinho nesse momento aí.
esse sistema terapêutico ele é válido tanto para Vata quanto para Pitta quanto para Kapha, mas as ervas que vão mudando, tá? Mas a forma de pensar é a mesma. No terceiro estágio, que é o estágio de circulação de ou Vata, ou Pitta, ou Kapha, com Ama, eles todos, independente de quem eles, são empurrados por Vata. Então, Vata empurra Vata para fora, Vata empurra Pitta para fora e Vata empurra Kapha para fora do sistema gástrico. Então, a gente tem que forçar ele de volta para dentro do sistema gástrico, que é onde o Agni está a nosso favor. Como é que a gente faz isso? Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Mas a gente também faz oleação e sudação. Mas uma sudação mais forte, assim. Tipo, você entra... Teoricamente seria com aquela sauna ayurvédica, que aí você fica com a cabeça para fora, mas no Brasil você meio que toma um banho quente da clavícula para baixo. Tá? E nesse estágio, além do que você está fazendo, é importante você fazer jejum e descansar. Você já está meio doente aí nessa hora. Então, se você meio que tinha que ir pro yoga, se vocês meio que tinham que ir pra festa de aniversário, não sei o que e tal, você vai e descansa. Ok? E aí, quando você descansa, você ajuda o teu corpo a ter tempo para mobilizar de novo toxina para dentro do sistema gástrico, para você poder botar isso para fora. Certo? Nesse estágio, se você não para, no próximo estágio, o teu corpo vai te parar. Pelo menos 2 dias ele vai te parar. Ok? Então, você continua tomando chá de gengibre com erva doce do primeiro estágio, que é para aumentar o Agni. Você no final continua tomando chá de cúrcuma e ervas correspondentes para fazer a função de Pachana. Mas você também tem que jogar a Vata de volta, tem que reverter a direção do Vata, que está indo para a pele. Você tem que botar ele para dentro com óleo, calor e deixar o teu corpo ter tempo para mobilizar a ama. Certo? É aquela história assim, no dia que vai fazer faxina em casa, não adianta você querer fazer uma festa junto. Ah, mas é porque a festa eu não posso perder. Tá, mas a faxina não vai funcionar. Certo? Você consegue fazer faxina e festa no mesmo lugar, no mesmo horário? Não, não dá. Então, para o Ayurveda, esse processo de mobilização do negócio que está sendo ventilado para fora, você tem que fechar a casa e fazer a ventilação voltar para dentro. Fechar a casa no sentido de não estar fazendo coisas que você vai estar gastando energia. Certo? E aí, eventualmente, você já vai usar algumas coisas mais depurativas do sangue. Que no Ayurveda tem um monte de erva depurativa importante. Mas... aqui no Brasil, a gente vai ter, tipo, um chá de boldo com erva doce. Eu falo chá de boldo com erva doce só por uma questão de facilidade, assim, certo? Eventualmente teria outras coisas, um quebra-pera, uns negócios mais amargos, etc e tal. Pata de vaca, dente de leão, tem um monte de coisa. Mas aí tem que entrar em especificidade, qual é cada um do não sei o que e tal. E chá de boldo com erva doce acaba sendo uma mistura que meio que todo mundo pode tomar e que não vai agravar muito ninguém, certo? Ele vai ter um aspecto de introduzir muito o conceito do amargo no sistema. Amargo mais picante é o que a gente usa para metabolizar a ama sistêmica e não só a ama gástrica. Ok? É claro que isso é uma versão abrasileirada e simplificada de um processo muito mais especificado e elaborado do que isso, mas também no primeiro momento é o que a gente consegue encontrar fácil. Não adianta eu falar manjista e você, tá, e daí? Quem? Ok? E no quarto estágio, o terceiro estágio já é uma zona limítrofe, assim, que dificilmente você vai conseguir se dar conta sozinho. No quarto estágio, você a princípio tem que ser uma pessoa já bastante enturmada com a Ayurveda para conseguir se dar conta. Nesse quarto estágio, provavelmente, se você não tiver com um terapeuta ou qualquer pessoa te ajudando, provavelmente não vai dar certo. Porque você já está precisando de mais ação do que o teu corpo precisa. Você está precisando de mais ação do que o teu corpo consegue fazer descansando.
Então, no quarto estágio, você precisa ao mesmo tempo receber a ação e descansar. Como é que você consegue isso? Uma outra pessoa tem que fazer essa ação, certo? Então, no caso de Vata, eventualmente fazer uns procedimentos de Nasya, fazer uns procedimentos de Karna Purana, fazer uns procedimentos de sudação. São coisas assim que você já meio que fala assim, olha, não joguei a toalha totalmente, mas eu tô aqui, metade da toalha contigo, metade comigo, eu ainda vim com as minhas próprias pernas, certo? E aí, nesse momento, a gente, em termos de fitoterapia, a gente tem que usar uma fitoterapia mais direcionada para onde o Vata está se depositando com Ama. Se vai ser no osso, é uma fitoterapia diferente de se vai ser no rim, se vai ser no pulmão, se vai ser na cabeça, se vai ser no ouvido, se vai ser no nariz, no olho, não importa, certo? Então, não tem como dizer assim, no abstrato, qual é a fitoterapia indicada para esse caso. Mas, nesse estágio aí, você já poderia pensar assim, pelo menos uns 3 dias de descanso. Porque se você não ficar, provavelmente depois você vai ter que tomar antibiótico, teoricamente, ou qualquer coisa assim, certo? Ali, o teu corpo falou, olha, se você der um passo a mais, a gente vai começar um processo de avalanche. Então, o processo de avalanche que a gente começa é necessariamente uma grande avalanche. Mas você, chegou na porta assim e tá ali, sabe? Ou vai ou não vai. Então, esse conhecimento do Ayurveda, ele ajuda a gente a diagnosticar melhor, que foi o que a gente falou no vídeo anterior, mas também ter uns primeiros home remedies, assim, Ayurveda caseiro, certo? Sempre entendendo que é possível que esteja Vata misturado com Pitta, é possível que esteja Vata misturado com Kapha, é possível que seja Kapha misturado com Vata, que já é diferente de Vata misturado com Kapha, etc. e tal. Mas aí você realmente já está com um nível de conhecimento ayurvédico maior. Já é pós-formação básica, certo? Você entendeu o que significa um Vata empurrando um Kapha ou um Kapha bloqueando um Vata. Ainda que os quadros sintômicos que estejam ali sintomáticos sejam mais ou menos parecidos, a ordem que eles aparecem, onde eles aparecem, e tem algumas sutilezas que a gente vai aprendendo no caminho, que faz que uma hora você precise meio que aumentar a pressão, na outra hora você precisa secar. Mas esses quadros onde mistura Vata, Pitta e Kapha, que é bastante comum, ele já se torna muito mais complexo em relação à terapêutica. Mas estudar o primeiro ele mais sintético, assim, vamos entender o conceito do Vata, lá, o Samprapti de Vata, todos os 6 estágios. Vamos entender mais ou menos como é que a gente faz o gerenciamento disso, o Chikitsa. Que é mais ou menos essa ideia daí, tá? Mas, de uma maneira mais específica e mais detalhada, quando a gente começa a cuidar, se autocuidar, a gente passa a olhar assim. Vata é frio, seco, agitado, sutil, duro, áspero, translúcido, etc. e tal. Qual dessas características que estão excessivas no meu sistema? Porque se você tiver muito com translúcido no teu sistema, você provavelmente vai estar com vertigem. E se você tiver com muito leve no teu sistema, você provavelmente vai estar se sentindo sem chão, insegura. Se você tiver muito com chala, que é agitado, você vai estar se sentindo ansiosa. Se você tiver muito com seco no teu sistema, provavelmente você vai estar se sentindo meio com uma dificuldade de ter gosto pelas coisas, pela vida. Então tem algumas delicadezas aí nesse processo também. Não é só cuidar do Vata em abstrato, é cuidar qual é o atributo do Vata que está desequilibrado, certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!